Olá pessoal, tudo bem? Para essa aula, nós vamos falar sobre mapeamento de modelo de entidade relacionamento para modelo relacional. O modelo de entidade relacionamento dá uma visão de alto nível do projeto de banco de dados. Se a gente for ver esse último exemplo que nós acabamos de trabalhar sobre a loja de informática, nós temos a visão de quais dados vão ser armazenados e quais dados vão se relacionar. Mas precisamos ser mais específicos e focar como esses dados serão estruturados no banco de dados. Para isso, realizamos o projeto lógico do banco de dados, ou seja, a gente cria um modelo relacional em forma de texto ou tabela. Esse é a apresentação do projeto lógico de banco de dados. Algumas ferramentas podem fazer a conversão, ou seja, o mapeamento de forma automática. O BR Modelo, o MySQL Workbench, que propriamente já constrói o modelo relacional em forma de tabela. Mas nós, como profissionais de tecnologia, precisamos conhecer as regras, os algoritmos de conversão do modelo de entidade e relacionamento para o modelo relacional. Vamos lá? Um conceito muito importante quando falamos de modelo relacional é o conceito de chave estrangeira, foreign key. Essa chave estrangeira é um atributo na tabela que faz referência à chave primária de uma outra tabela, ou até mesmo da própria tabela, em casos bem especiais. Então, quando eu tenho um relacionamento e dentro desse relacionamento eu identifico a cardinalidade 1 para n, eu vou seguir uma determinada regra. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é saber como que eu identifico a cardinalidade de um relacionamento. Aqui, por exemplo, eu tenho no número máximo o número 1 e no número máximo n. Então, significa que eu tenho um relacionamento de cardinalidade 1 para n. Nesse caso, existe uma regra básica que, quando eu for criar uma conversão do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional, eu vou pegar a chave primária dessa entidade que tem uma cardinalidade menor e passar a fazer parte da chave como chave estrangeira da entidade que possui uma cardinalidade maior. Então, no caso, o código da turma vai ser acrescentada na tabela aluno para eu identificar qual é a turma que esse aluno pertence. Então, aqui é uma regra teoricamente básica e bem fácil da gente acompanhar. Esse modelo relacional é o modelo em forma de tabela, ou seja, a gente tem um esquema das tabelas, onde nós temos aqui a tabela turma, com o código da turma, nome da turma, e nós temos aqui a tabela aluno, com matrícula do aluno, nome do aluno, data de nascimento do aluno e também o código da turma, que agora a gente tem uma chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela turma. Então, nesse modelo nós temos essa formatação em forma de tabelas. Quando nós trabalhamos em forma de texto, nós colocamos o nome da tabela junto com o nome do campo, código da turma, o tipo que esse campo vai armazenar, com o tamanho de dígitos desse campo, ou seja, um inteiro de 5 dígitos, o nome da turma, que seria um outro campo, com char, que são caracteres, com 50 caracteres no máximo desse campo. E aluno, nós temos a matrícula do aluno, que vai ser inteiro de 6 dígitos, o nome do aluno, que é um caractere de 80 dígitos no máximo, e a data de nascimento, que é do tipo date. E o código da turma, que está até sublinhado aqui, ele vai ser uma chave estrangeira que representa o quê? A referência da chave primária de código da turma na tabela turma. Então, nós temos aqui também a formação dessa referência, escrevendo logo depois da vírgula, código da turma, referencia turma, código da turma. É importante observar que aqui
na chave primária nós temos a formação do código da turma com int 5 e aqui também na chave estrangeira eu tenho o código da turma com int 5. Eu tenho que seguir exatamente a mesma formação. Okay? Quando eu tenho um relacionamento de cardinalidade n para n, eu vou pegar e vou criar uma nova tabela com a chave primária de professor que participa desse relacionamento e a chave primária de disciplina que também participa desse relacionamento, além de adicionar os atributos descritivos que eu tenho nesse relacionamento. Então, aqui nesse caso, na transformação do modelo de entidade relacionamento para o modelo relacional, eu terei a criação de uma terceira tabela com a chave matrícula professor e a chave código da disciplina como chaves estrangeiras das chaves primárias dessas tabelas participantes do relacionamento, mais o atributo descritivo que nós temos aqui. Então, a forma de tabela do modelo relacional para esse esquema vai ser o seguinte: nós temos disciplina com código da disciplina, nome da disciplina, e professor com matrícula do professor, nome do professor, telefone do professor, e disciplina professor, que é a nova tabela que foi gerada a partir desse relacionamento N para N, com o código da disciplina, que faz referência ao código da disciplina da tabela disciplina. Isso aqui é uma chave estrangeira dessa chave primária, e matrícula do professor, que faz referência à matrícula do professor da tabela professor, como chave também estrangeira dessa chave primária, e a data, que é um atributo descritivo da nossa relação. E aqui a forma de texto, nós temos a tabela disciplina com código de disciplina inteiro de 5 dígitos, nome disciplina com caractere de 50 dígitos, professor com matrícula do professor de inteiro de 6 dígitos, nome do professor é um caractere de 80 dígitos e telefone do professor caractere de 20 dígitos. Aqui nós temos código da disciplina, matrícula do professor, data, e nesse caso nós temos código da disciplina, que é uma chave estrangeira dessa chave primária, matrícula do professor também, que é uma chave estrangeira dessa chave primária. Então essas representações a gente escreve logo aqui embaixo, depois que eu listei todos os campos, né, eu coloco aqui o código da disciplina, que é o nome desse campo, referencia a disciplina, que é o nome da tabela, e código da disciplina, que é o nome do campo da chave primária. Assim eu coloco uma vírgula e faço a mesma coisa para o outro campo de chave estrangeira, né? Matrícula professor, que é esse campo aqui, referencia professor, matrícula do professor. Então, essa é a apresentação das chaves estrangeiras aqui na forma de texto. Quando eu tenho relacionamentos do tipo 1 para 1, né, então, no caso, eu tenho uma nova forma de visualizar e aplicar as regras. Então, nesse caso aqui, eu vou verificar o seguinte: quem é a tabela, né, que vai receber a chave estrangeira? Eu não vou criar uma nova tabela, assim como nós fizemos no exemplo anterior. Só que uma dessas tabelas, uma dessas entidades, vai receber o outro campo, ou seja, a chave primária da tabela como chave estrangeira. Então, no caso aqui, eu posso colocar código da escola dentro de professor como chave estrangeira, ou eu posso colocar a matrícula do professor dentro da escola como chave estrangeira também. Qual que eu escolho nesse caso? Então, a regra definida de 1 para 1. 1 para n é muito fácil, a regra é bem definida, nós já falamos lá. Agora, n para n também é fácil, eu crio a nova tabela e coloco as chaves primárias das tabelas participantes da relação
dentro dessa nova tabela como chave estrangeira. E nesse caso de 1 para 1, nós temos que verificar o seguinte: qual que seria aquela entidade que tem uma participação total? Como é que significa, o que seria isso aqui? Se a gente for olhar aqui, escola e professor, aqui nós temos um relacionamento que chama dirige. Então aqui está falando que uma escola é dirigida por um único professor. E um professor dirige nenhuma ou uma escola. Então isso significa que se eu colocar o código da escola aqui dentro da tabela professor para falar qual é a escola que determinado professor dirige, vários campos vão ficar nulos e apenas um professor vai ter o código da escola para falar, ó, esse é o professor que dirige essa determinada escola. Agora, se eu coloco a matrícula do professor dentro dessa entidade, dentro dessa tabela escola, eu vou falar qual é o professor que dirige essa escola. Então, seria a melhor escolha de colocar a matrícula do professor para identificar quem é o diretor dessa escola. Em termos conceituais, então nós temos que, nas regras de mapeamento dos relacionamentos do tipo 1 para 1, nós temos que avaliar a participação das entidades no relacionamento, sendo que quando a participação é total, ou seja, quando todos os objetos da entidade participam do relacionamento, e uma participação total, ou seja, quando apenas alguns objetos da entidade participam do relacionamento. No caso, a entidade que possui a participação total deve receber a chave estrangeira, que foi o caso que escola recebeu a chave estrangeira de professor. Dentro da representação em forma de tabela, nós teremos aqui professor com matrícula do professor, nome, telefone e CPF, e escola com código da escola, nome da escola, cidade da escola e matrícula do professor, que é o diretor, e no caso aqui é uma chave estrangeira que referencia os dados da tabela professor, matrícula professor, que é o campo de chave primária aqui. Essa identificação é importante e aqui nós teremos o código apenas. Então, no caso aqui de forma de texto, para esse problema, eu teria aqui professor, matrícula professor, com inteiro de 6 dígitos, nome do professor, caractere de 80, telefone do professor, caractere de 20, CPF do professor, caractere de 20, escola com código da escola, inteiro de 4 dígitos, nome da escola, um caractere de 80, cidade da escola, caractere de 40, matrícula do professor, que é o diretor da escola, é um inteiro de 6 dígitos. Lembrando que aqui eu tenho um inteiro de 6 dígitos e eu preciso ter um inteiro de 6 dígitos aqui também na chave estrangeira. Quando eu coloco a vírgula aqui, eu faço a referência que matrícula do professor diretor referencia o professor, matrícula do professor, que é a chave primária dessa tabela professor. Então, era isso que a gente queria mostrar em relação à conversão de modelos. Realmente é necessário praticar bastante até para a gente entender esses exemplos. Agora vocês vão fazer os exercícios para praticar e nós vamos fazer também alguns outros exemplos para poder trabalhar com mais tranquilidade. Até mais e abraço.